Esse fim de semana nós vamos começar uma nova série nos cultos da manhã, em que eu tiver o privilégio de pregar, baseado em exposições na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem essa expressão cancelamento de ruído. Eu não sei se ela é muito comum para todos. Mas ela se tornou mais conhecido, ou expressão mais conhecida, porque ela é uma tecnologia que foi aplicada a fones de ouvido majoritariamente. O que essa tecnologia faz? Ela permite que ruídos estranhos ao que está sendo reproduzido sejam cancelados para que você ouça aquilo que precisa ser ouvido. Não sei se é o seu caso, mas quando eu viajo de avião, eu sempre vou a turma do fundão, classe econômica lá atrás. Lá onde a turbina grita, sabe onde a turbina grita? E aí, um voo um pouco mais longo é ruim. Porque você não consegue ver uma série direito, você fica com aquele barulho da turbina na cabeça, até que você põe um fone de ouvido que tem cancelamento de ruído, e aí todo aquele barulho chato da turbina, ele faz assim, ó. Silêncio. Você lê, você ouve uma música, você assiste uma série. Você ouve o que precisa ser ouvido. Esse é o meu objetivo na exposição de alguns textos dessa carta. A igreja de Corinto é uma igreja que tinha muito ruído. Paulo plantou essa igreja numa cidade extremamente cosmopolita. Tinha muita gente de diversas culturas. Corinto ficava localizado em um lugar chamado Istmo. Não é que Istmo seja um lugar. Istmo é uma formação geológica que tem esse nome. Imagina um continente, um país que tem um braço enorme de terra, de repente esse braço faz assim, ó. E aí fica um pedacinho de terra. Lá em Minas a gente falaria uma tripinha. E depois volta a crescer. Corinto está nesse istmo. Conecta dois mares, duas regiões marítimas. Corinto possui 2 portos. Ao invés das pessoas darem a volta para chegar aqui, eles paravam o barco aqui, transferiam a carga até o outro porto e continuavam a viagem, economizando muito tempo e espaço. Muita gente jovem estava em Corinto, das regiões mais diversas do país, do mundo, conhecido no seu tempo. E a gente sabe que toda cidade portuária, ela carrega consigo uma certa leveza moral. O pessoal é mais malandro, o pessoal é mais solto, é cheio do gingado, gosta de uma praia, gosta de usar pouca roupa, gosta de muita coisa, às vezes imoral. Lugar que você reúne sol, praia e gente bonita e nova, é um coquetel para ruídos acontecerem. Diante disso, Paulo planta uma igreja ali. Ele passa 18 meses nesse lugar, pregando o Evangelho.
Judeus da sinagoga ali se converteram. Romanos se converteram. Gregos se converteram. E aí você pega esse povo todo, põe no mesmo lugar e fala assim: agora vocês estão oficialmente organizados como a primeira igreja presbiteriana, não. A primeira igreja de Corinto. E vocês vão viver juntos aí. Nessa cidade, sim. Com todos os templos de deuses ao redor, sim. Com toda a libertinagem de prostituição cultural ao redor, sim. Com toda a leveza moral, sim. Aí Paulo deixa a igreja e fica sabendo das coisas que estavam acontecendo lá. Aí ele resolve escrever algumas cartas para essa igreja. Essa aqui é a primeira carta canônica escrita para essa igreja. E o que é que Paulo trabalha nessa carta? Basicamente 5 divisões. Nos primeiros capítulos ele vai falar sobre as divisões do corpo. Tem acontecido coisas aí estranhas que não está certo. Depois ele vai falar sobre as múltiplas confusões de relacionamento que eles estão enfrentando. Olha só, vocês estão completamente equivocados sobre um monte de coisas. Vocês estão equivocados sobre casamento, vocês estão equivocados sobre vida sexual, vocês estão equivocados sobre castidade, vocês estão equivocados sobre divórcio. É muito ruído acontecendo. Esses ruídos múltiplos precisam passar pela cruz para que sejam cancelados e fique somente aquilo que importa ser ouvido. Existe muita animosidade entre vocês, muitas posições contrárias, muitos conflitos sobre o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Podemos ou não comer carnes que foram sacrificadas aos ídolos? Podemos ou não frequentar uma festa junina? Posso ou não posso, pastor, comer aquela canjica? Compro ou não compro? Mas tem canjica lá no texto? É claro que não. Eles não conheciam essa maravilha do mundo moderno. Com essa multiplicidade de culturas envolvidas, surgiram diferenças litúrgicas. No meio do culto, o presbítero pregando, uma pessoa levantava no meio da igreja: eu tenho uma revelação de Deus. O presbítero falava: senta aí que a palavra está comigo. Estão impedindo o Espírito de agir. Um orava em língua aqui, o outro orava em língua lá, o outro orava em língua cá. Ninguém entendia o que os três estavam orando. Divergências litúrgicas. Muita desordem do culto. E no último capítulo desse livro, Paulo traz uma resposta para as pessoas que estavam começando a duvidar dos milagres de Cristo, da multiplicação e principalmente da ressurreição. E esse é um capítulo bem interessante sobre a ressurreição. Ao discutir cada um desses pontos da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, Paulo traça aqui um padrão. Qual é o padrão que nós vamos ver ao longo de toda essa série? Paulo levanta o problema e evangelho no problema. Qual é o problema? É esse. O que o evangelho diz acerca disso? É isso. E essa estratégia de Paulo, eu diria para você que ela pode se aplicar na sua vida agora. Absolutamente. Todo e qualquer problema que você esteja enfrentando na sua vida, a pergunta a ser feita é:
não é o que o pastor acha, não é o que sua mãe acha, não é o que seu pai acha, não é o que seu marido acha, não é o que seu psicólogo acha, o que seu psiquiatra acha. O que o Evangelho diz sobre isso? Quais são as diretrizes do Evangelho sobre isso? Tendo dito isso, nós podemos pensar que essa carta poderia ter sido escrita para a nossa igreja hoje. Hoje? Que isso, pastor? Já tem 2 semanas que eu estou aqui, eu estou achando maravilhoso, é um lugar perfeito. É só você nos conhecer um pouquinho mais, que a gente vai te decepcionar muito rápido. Muito rápido. Provavelmente você não segue as pessoas da igreja ainda nas redes sociais, e provavelmente você ainda não estabeleceu um relacionamento profundo com elas, ao ponto de perceberem quantos problemas nós temos, quão miseráveis nós somos, quão pecadores nós somos. É uma carta que poderia ter sido escrita para nós hoje. E aí? Você está dizendo que nós não temos divisões aqui, pastor? Não, eu estou dizendo que nós temos muitas divisões. Muitas. E nos mais diferentes níveis. Até os mais básicos. Eu queria que o Neymar fosse para a Copa. Eu não queria que o Neymar fosse para a Copa. Eu prefiro o McDonald's. Eu prefiro o Burger King. Está tudo bem. Isso são diferenças tranquilas. Pastor, para mim tem algo inegociável. O quê? O papel higiênico tem que ficar rolando para fora, nunca para dentro. Está tudo bem. Isso é diferença pequena. Isso a gente leva com tranquilidade. Está tudo bem. Mas é possível um povo ser unificado enquanto eles lidam com diferença nas áreas das relações humanas, do divórcio, do casamento, do celibato, do papel do Espírito Santo. Como é que a gente pode ser unido em torno dessas outras divergências? Alguns de vocês podem olhar para essas diferenças e pensar assim: é impossível esse negócio dar certo. Porque eu estou à procura de uma igreja que não tenha problema. Olha aqui. Tim Keller fala que só existem 2 tipos de igreja. Existem as igrejas com problemas de vivos e existem as igrejas com problemas de mortos. Você sabe o que isso significa? Igrejas com problemas de vivos são aquelas igrejas que pregam o evangelho, evangelizam e gente, acontece um milagre, as pessoas se convertem. E vai chegando gente. E vai chegando gente encantada com o evangelho. E vai chegando gente que foi alcançada pela graça de Deus. E vai chegando gente que foi perdoada, restaurada, redimida e quer conviver com um povo que ama Jesus. E eles vão chegando na igreja, e vão entrando, e vem um domingo, e vem no outro, e de repente vão ser batizados e batizadas, professando a sua fé. Só que essas mesmas pessoas, quando chegam na igreja, elas não chegam inerrantes. Elas chegam ainda fedendo o mundo. Fedendo a lama que estava. Cheio de vícios arraigados na mente, no coração, na boca. Eles vêm. E dão trabalho. Porque às vezes, essa estrutura lá de trás, não foi embora no batismo. Não foi embora quando ele levantou a mão e falou: eu quero crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Não foi embora, ficou.
E hoje ele está sentado aí do seu lado. E graças a Deus que vocês estão aqui. Porque esse é o problema que eu quero ter o resto da minha vida. É o problema de gente viva. O problema de gente morta é que essas pessoas, elas definem um perfil de igreja. E nesse perfil de igreja, todo mundo conhece todo mundo há muito tempo. Eles usam os mesmos tons de roupa. Eles têm mais ou menos o mesmo corte de cabelo, aqueles que o têm. Eles frequentam o mesmo restaurante no final de semana. Eles votam no mesmo partido. Eles têm basicamente o mesmo nível social. Investem nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas. Fala mal das mesmas pessoas. E isso não é igreja. O nome disso é Rotary. É Lions. É clube. Não é igreja. E nesses lugares, não tem problema de gente viva. Só tem problema de gente morta. Que perdeu a beleza da fé, da nova conversão, do redimido, da redimida. Perdeu isso. Hoje, nós vamos focar no primeiro capítulo dessa carta. E falaremos sobre a igreja dividida. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Essa é a declaração da tese do apóstolo Paulo para os primeiros 4 capítulos e talvez para o livro inteiro. Observe que ele invoca o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Isso significa que Paulo faz algo na carta de Corinto que ele não fez em nenhuma outra. Ele invoca o nome de Jesus, para que sobre esse nome as pessoas passem a reconsiderar as suas atitudes. Não é por quem ele é por quem Cristo é. Paulo utiliza algumas vezes a sua atribuição apostólica. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus, eu, Paulo, servo de Jesus. Mas aqui, no versículo 10, ele traz Cristo como sendo o seu clamor para essa conversa. Que tipo de divisão havia exatamente na igreja de Corinto? Eu já falei para vocês. Judeus, gregos, romanos, uma cidade cosmopolita vivendo junta. É gente carregando os seus mais diferentes aspectos de formação cultural. Os judeus, por um lado, priorizando a obediência da lei. Outros judeus que foram convertidos entenderam que eles deviam ficar livres da lei. E eles estavam juntos na mesma igreja, e um dizendo, não tem que obedecer, tem que circuncidar, o outro dizendo, não, não temos mais nada a ver com isso. E isso fez com que a igreja desenvolvesse times. No verso 11 ele diz, pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Eu refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, ou ainda, eu sigo Cristo. Tem um grupo nessa igreja de Corinto que era fã de Paulo de carteirinha. Nós queremos decorar as suas cartas, nós queremos conhecer a sua teologia. E aí tinha um outro grupo que não gostava muito de Paulo, falava assim, puxa, é verdade, ele escrevendo é uma maravilha, já falando, pelo amor de Deus, misericórdia, é o cara chato, insuportável, enfadonho, quem que aguenta esse cara? Nós aguentamos.
formações que vão aglutinando pessoas em torno de um aspecto comum da sua própria vida, e aquilo que era secundário se torna elementar, principal. Outras pessoas falavam assim: não, eu não sou de Apolo. Ou melhor, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Como é que você imagina Apolo? Eu imagino um cara que você conversa com ele assim, né? Atos capítulo 18 fala que ele falava com muita propriedade. Era um cara que tomava espaço no púlpito, ninguém cochilava. Voz de trovão, todo mundo ali, ó, atento ao que ele estava dizendo. Mas Apolo tinha uns problemas assim bem complicados de teologia. Ele não entendia muito de teologia. E aí as pessoas tinham que falar para ele: não, Apolo, não é assim, é assado. Não, Apolo, você falou muito bem, mas você falou errado. Tem que falar desse jeito, dessa forma. A teologia diz assim. Ah, então tá bom. Então ele foi arrumando. Tinha um outro grupo que estava em Corinto, mas os olhos dele não estavam em Corinto. Os olhos estavam lá em Jerusalém, na igreja de Pedro. É gente que sempre acha que o melhor pastor está na outra igreja. Nunca está ali. Ah, Pedro que é pastor. Pedro fala o que tem que ser falado. Pedro não mede muito as suas palavras. Ele diz a verdade, assim, doe a quem doer. Ele vai dizer aquilo que é pastor. E os comentaristas dizem que tinha um outro grupo. Esse talvez o mais perigoso. O pessoal que dizia: eu sou de Cristo. Ninguém serve para mim. Paulo não serve, Apolo não serve, Pedro não serve, só Jesus. Mas você não vai ler a carta de Paulo? Não, só leio Jesus. Mas você não vai conversar com ninguém? Não, eu só converso com Jesus. O mais perigoso grupo daquela igreja. Será que nós vemos isso hoje na igreja? Ou essa é uma carta que a gente pode desconsiderar? Aproximadamente entre 20 e 30 anos, houve uma virada de interesse teológico no meio evangélico no Brasil. Houve um crescimento substancial do ensino da teologia reformada no meio evangélico. Fruto disso, mais recentemente, são inúmeras pessoas que têm buscado igrejas reformadas, por entenderem que isso é um excelente material de conhecimento da palavra de Cristo, de Deus, da Trindade, da história. Mas o perigo disso é que essas pessoas elas vão se encantando tanto com o conhecimento teológico e vão vendo a beleza das relações, da complexidade, das conexões de uma teologia bíblica sólida, que aquilo te encanta de tal maneira que elas vão se aglutinando. E às vezes o sonho dessas pessoas é transformar a igreja num espaço acadêmico. E muitas vezes, essas mesmas pessoas sobem em pedestais que não conseguem suportar a ignorância de quem não é afeiçoado ou afeiçoada por isso. Um outro aglutinamento, se é que existe essa palavra, surge por meio de pessoas que estão diametralmente opostas. Tudo que elas desejam é uma boa experiência de culto. Tem que estar tudo muito bem. O som está bem, a palavra boa, a temperatura boa, local bom, palavra boa que eu possa sentir arrepios, sensações.
quase que como um culto voltado por uma estrutura de conhecimento cognitivo, de manipulação, para extrair de você, através daquele acorde, a lágrima perfeita, para colocar você no ambiente santo. Mas o que foi ensinado? Não me interessa. O que foi cantado? Não interessa. Mas o culto foi maravilhoso. Um outro setor de aglutinamento ou aglutinação é a pessoa que ama a comunhão. Tudo para ela é comunhão. Os encontros têm que ter comunhão. O culto tem que ter comunhão. Domingo tem que ter comunhão. A semana tem que ter comunhão. Por isso que eu amo o meu pequeno grupo. Todo mundo sabe da minha vida. Eu sei da vida de todo mundo. Mas e a comunidade? Não interessa. Mas e o povo? Não interessa. Interessa o meu micro-universo, onde eu me realizo, onde eu controlo, onde eu domino. Um outro grupo é o grupo que só olha para evangelismo e missão. Só isso importa, nada mais. O fervor de uma igreja é medido exatamente por isso, e exclusivamente por isso. Não interessa quantas pessoas estão abandonando, quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão indo embora. Interessa quantas estão entrando, chegando, vindo, pertencendo, permanecendo. Não, permanecendo não. Só chegando. Temos que ir. E só, e nada mais. Tem a turma da justiça social, que acredita piamente que a salvação de uma pessoa vem por meio do conhecimento, da formação, da educação, do alfabetizado. Tem a turma da música, que ama cantar, ama louvar. E por isso todas as suas preocupações são exclusivamente para arranjos, partituras, formações, maestros, cantatas. E não se preocupam com santidade, arrependimento, confissão, reconciliação. Todas essas coisas são imprescindíveis. Nenhuma delas deve ser descartada. Mas nenhuma delas é mais importante do que aquilo que nos une. Nenhuma delas. Nada. Por isso que Paulo vai dar 4 correções para essa igreja. E elas são breves, não se desespere. A primeira delas, ele diz: entenda a unidade. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Parecer, pensamento e propósito. O que é que une pessoas no pensamento, no parecer e no propósito? É o Evangelho. O Evangelho é o que faz com que pessoas tenham o mesmo pensamento, o mesmo parecer e o mesmo propósito. Porque quando o Evangelho entra na discussão, não interessa o que eu acho daquilo, o que você acha daquilo, é o que o Evangelho diz que aquilo é. E por meio do Evangelho nós podemos ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento e o mesmo propósito. O que não é unidade? Unidade não é uniformidade, relativismo e omissão. Não tem nada a ver com isso. Unidade não é uniformidade, onde todos na igreja concordam com absolutamente tudo. Essa não é a visão bíblica da igreja. No Novo Testamento, uma igreja em Jesus Cristo, ela é tão grande
que os desacordos sobre questões secundárias são menos importantes do que aquilo que os une. Posso ser muito franco com vocês? Eu estou em Vila Mariana, esse é o 17º ano. Eu vi gente chegar. Investi em muitas vidas. Discipulei inúmeras pessoas. Casei. Batizei os filhos. E algumas vezes as outras pessoas. Fiz velório de pai, fiz velório de mãe, fiz velório de irmão, velório de irmã. E tem gente que depois de toda essa presença da igreja na vida delas, simplesmente abandonam uma igreja porque não concorda com o jeito que nós abordamos a vacina e as máscaras. Que não concorda com o jeito da liturgia. Gente que literalmente pega uma história de vida e descarta. Porque não consegue entender que algo maior nos une do que simplesmente a sua predileção por alguma coisa menor. Unidade não é relativismo. O objetivo da unidade não é dizer que está todo mundo certo sobre tudo. Não está. Nós não vamos tornar a nossa fé relativa. O objetivo da pergunta que deve ser feita é qual a importância que damos a essas questões para a nossa comunhão. Vale a pena brigar por isso? Dividir por isso? Abandonar por isso? E daqui a 3, 4 meses você vai ter a oportunidade de botar isso em prática, tá? Já. Não é omissão. Uniformidade, relatividade e omissão não são unidade. Existem pontos que nós não nos omitiremos. Você jamais vai ouvir desse lugar aqui, pelo menos enquanto eu estiver aqui, que a pessoa e a obra de Cristo não importam tanto assim. Que você pode fazer coisas boas para se salvar. Você jamais vai ouvir isso. Jamais. Você jamais vai ouvir que a Bíblia não é suficiente. Você precisa de algo mais. Que a Bíblia não é, ela contém a palavra de Deus, pastor. Ela mescla ali perspectivas contextuais, culturais, mas também tem a palavra de Deus. Ela é inerrante, suficiente. Você jamais vai ouvir que nós aqui negociamos os princípios de Deus para o homem, para a mulher e para o casamento. Você jamais vai me ver entrevistando uma deputada transexual ou um deputado transexual. Jamais. Porque isso é inegociável para nós. Não é porque eu defini isso. É porque a palavra de Deus diz que é. E para essas coisas, nós não omitiremos. Omissão, relativismo e uniformidade não tem a ver com comunhão.
Abrace a graça de Deus, porque unidade é a mesma convicção acerca do Evangelho, a mesma compreensão da sua importância. E a partir disso eu procuro pensar sobre todas as demais coisas à luz dessa realidade. Segundo puxão de orelha que Paulo dá nessa igreja: abrace a graça. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? A graça de Deus, graças a Deus, não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. Não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Mas, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais, os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Abrace a graça. Jesus não, preste atenção, Jesus não foi um filósofo que desenvolveu uma filosofia e posteriormente foi interpretado como um plano de salvação perfeito para você. Nunca foi apresentado um artigo científico por filósofos dizendo: nós estudamos o grande filósofo Jesus e descobrimos qual é a matiz da salvação e por meio dela nós apresentamos a vocês e ganhamos o Prêmio Nobel da Espiritualidade de 2026. Isso nunca vai acontecer. Jesus não é um filósofo. Deus não salvou o mundo por meio da filosofia. Jesus não salvou o mundo por meio do sucesso terreno. Ele não foi o nosso Redentor. Ele não foi o nosso Salvador por meio das obras das suas mãos, de milagres, de transformações, de curas. Não foi isso. Jesus não salvou o mundo modelando a obediência à lei. Ele não trouxe salvação por meio da obediência humana. Jesus não salvou o mundo por meio da transmissão da sabedoria bíblica. Ele não fez isso. Gustavo, como assim? Não fez. Nós temos 4 evangelhos escritos. Qual é o sermão mais famoso de Jesus? Sermão do Monte. Em quantos evangelhos tem o Sermão do Monte? 2. Nenhuma parábola de Jesus é repetida nos 4 evangelhos simultaneamente. Apenas 2 evangelhos registram o nascimento de Jesus. 2 evangelhos falam da sua tentação. O evangelho de João não menciona a última ceia. Ele não fala da Eucaristia. Nem Mateus, nem João mencionam a ascensão de Jesus. No entanto, todos os 4 evangelhos falam da traição, da prisão, do julgamento, da negação de Pedro, da escolha do povo por Barrabás, da inscrição na cruz, da crucificação e da ressurreição. Os 4. Em absolutamente todos os evangelhos, a obra redentora de Cristo está ali.
E é isso que salva. É isso. É você saber o que Cristo fez por você. É você ter convicção de que quem estava pendurado no madeiro estava em seu lugar. A morte dele é a sua vida. A ressurreição dele é a sua ressurreição. Isso não significa que as outras coisas não sejam importantes. É claro que são. Conhecimento, estudo, divulgação, evangelismo, obras, tudo isso é importante. Mas Deus salvou o seu povo, colocando o filho dele para morrer no madeiro por você. Você deveria estar lá. Nenhum professor pode te salvar. Nenhum coach pode te salvar. Nenhum capitão militar pode te salvar. Nenhum sindicalista pode te salvar. Esqueça. Ou é Jesus, ou todas as outras áreas da sua vida vão sucumbir pelos falsos messias que você tem colocado no lugar de Jesus. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Engrandeça, ou melhor, engrandeça a Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Paulo está perguntando para vocês, quem é que morreu no seu lugar? Quem foi? Foi o apóstolo da sua igreja? Foi a bispa da sua igreja? Foi o seu pastor? Foi o reverendo que morreu por você? Quem foi que morreu por você? Uma igreja que não engrandece a Cristo perdeu a beleza da sua salvação. E ela acaba girando em torno de outra pessoa que não é o Cristo. Se tudo é sobre Ele, e a gente ama essa frase, tem foto linda no Instagram daquela cruz no final do domingo, dizendo, é tudo sobre Ele. Se tudo é sobre Ele, por que a sua agenda diz que não é? Por que as suas escolhas dizem que não são? Por que os seus relacionamentos apontam para o contrário? Por que a maneira como você trata a sua igreja aponta o diferencial? Por quê? Engrandeça Cristo, porque é por meio dele que nós estamos unidos. Você quer ver um exemplo muito menor do que esse? Muito menor? Na semana que vem, a gente vai ter o jogo da estreia do Brasil na Copa. E aí, sabe o que vai acontecer? Aquele cara da frente do seu prédio, que xinga o presidente, e aquela pessoa que mora dentro da sua casa, que também xinga ou já xingou o presidente, na hora do gol do Brasil, vai estar os dois olhando um para a cara do outro e dizendo, unidos por algo ridiculamente menor. Imagina se Cristo foi engrandecido em uma igreja. Quais diferenças valem realmente a pena para serem sustentadas? O que me faz excluir uma pessoa
quando nós temos o Salvador em comum. Já pensou? O que acontece numa igreja? Acaso foi Paulo que morreu por vocês? E aí Paulo termina o versículo 13 com mais uma outra direta. Alguém foi batizado em nome de Paulo? Desapegue de celebridade, de subcelebridade. Desapega disso. Deixa isso embora. A palavra de Paulo para nós aqui é extremamente atual. Você acha que Paulo, Apolo e Pedro não eram pessoas profundamente admiradas pela sua comunidade cristã? Você acha que as pessoas não olhavam para esses caras e falavam assim: Apolo, é Apolo. Quem vai pregar hoje? Hoje é Apolo. Desapegue dessa visão mesquinha, tacanha, pequena de fé. Se Cristo não for o centro de absolutamente tudo, nós estaremos vivendo cheio de divisões por coisas menores. E aquilo que é pequeno cresceu demais no seu coração. E aquilo que deveria ser grande está pequeno demais no coração. Desapegue. Somos ou não somos salvos por Cristo Jesus? Somos ou não somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não existe unidade maior do que essa. Não existe. Se a pessoa que você mais ama nessa comunidade de fé morrer hoje à tarde, onde você estará no próximo domingo? Onde você vai estar? Isso ajuda a gente a responder se Ele é o centro de todas as coisas mesmo ou não. Essa igreja precisa se tornar para você uma família. Uma família unida pelo mesmo Pai, pelo mesmo Salvador e pelo mesmo Espírito. E eu não estou dizendo que nunca há um momento de você deixar uma igreja. Eu acho que há sim. Mas isso deve ser feito com profundo temor, oração e principalmente dor. Dor. Porque deixar uma família não é fácil. Você que gosta da foto, os 4 corretivos do apóstolo Paulo. Entenda a unidade, abrace a graça, engrandeça a Cristo e desapegue-se das celebridades. Que Deus te abençoe.